Bora lá, mais uma questão. Gumercindo, 77 anos de idade, vinha sofrendo os efeitos do mal de Alzheimer, que, embora não atingissem sua saúde física, perturbavam sua memória. Durante uma distração de seu enfermeiro, conseguiu evadir-se da casa em que residia. A despeito dos esforços de seus familiares, ele nunca foi encontrado, e já se passaram 9 anos do seu desaparecimento. Agora, seus parentes lidam com as dificuldades relativas à administração e disposição do seu patrimônio. Assinale a opção que indica que os parentes devem fazer para receberem a propriedade dos bens do Gumercindo. Percebam aqui então alguns elementos trazidos pelo enunciado. Esse Gumercindo já tem 77 anos de idade, sofre de mal de Alzheimer, está desaparecido há mais de 9 anos, não se tem certeza sobre o seu óbito, ele não estava numa situação de risco de vida, tanto é que o enunciado fala, embora não atingisse a saúde física, logo estava no perfeito gozo das faculdades físicas e não das mentais, ele está desaparecido. Os herdeiros agora querem assumir a administração e disposição. Disposição é alienação, oneração do patrimônio. Venda, doação, por exemplo. Assinale a opção, então, que indica o que eles devem fazer. Somente com a localização do corpo de Gumercindo será possível a decretação de sua morte e a transferência de propriedade dos bens para os seus herdeiros. Não é assim e nunca foi assim. É possível que nós tenhamos a morte real, brincando com o lado fúnebre, nós chamamos isso de morte morrida, quando há constatação efetiva de que o indivíduo morreu através de um atestado de óbito, mas o Código Civil trabalha com duas outras vertentes de não se encontrar o corpo de alguém. Por exemplo, o famoso caso da Elisa Salmúdio, em que o goleiro Bruno a assassina. Aquele corpo nunca foi encontrado. Aqueles famosos marinheiros argentinos que estavam no submarino e que desapareceram, cujos corpos nunca mais foram encontrados. O Código Civil trabalha com dois vieses. Se é muito provável que tenha morrido porque estava numa situação de morte elementar, aplicamos o artigo 7º. Decreta-se a morte presumida desses indivíduos. Se não forem havidos uma situação de risco, nós teremos então um procedimento de ausência. Morte presumida, artigo 7º do Código Civil. Procedimento de ausência, artigo 22 e seguintes do Código Civil. Eles devem requerer a declaração de ausência com nomeação de curador dos bens e, após 1 ano, a sucessão provisória. A sucessão definitiva com transferência da propriedade dos bens só pode ocorrer depois de 10 anos de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão. Vamos deixar em suspenso essa, porque razoavelmente parece ser uma questão correta, uma alternativa correta, entretanto tem um detalhezinho. Vamos na D. Eles devem requerer que seja declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Não, a morte presumida pressupõe os elementos do artigo 7º do Código Civil que não se fazem presentes aqui. Não havia risco de morte desse indivíduo. Vamos afastar essa alternativa. Vamos agora para C. Eles devem requerer a sucessão definitiva do agente, pois ele já teria mais de 80 anos de idade e as últimas notícias dele datam de mais de 5 anos. Esta é a alternativa correta. No procedimento de ausência, que segue exatamente esse requisito que aqui está, esse procedimento que aqui está, existe uma exceção quanto aos prazos. Se quando da abertura do procedimento de ausência, o indivíduo desaparecido já tiver mais de 80 anos, e aqui ele teria mais de 80 anos, 77 mais 9, ele estaria com 86 anos, e havendo mais de 5 anos de notícia do seu desaparecimento, já passamos para a sucessão definitiva e não a sucessão provisória. Artigos 22 a 39 do Código Civil, portanto, a alternativa correta é a alternativa C.